Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Beauty Haircast by Cadu Ledo. E você deve estar se perguntando, cadê o Cadu? É óbvio que ele está aqui conosco, ele está aqui, ó, do outro lado da mesa. Afinal de contas, ele hoje vai ser entrevistado. Nós vamos saber um pouquinho sobre a sua história, sua experiência e vamos falar da sua recém-lançada linha de produtos autoral. Eu sou Everton Lima, jornalista, e vou conduzir esse primeiro episódio. E para a gente começar, eu vou ler um pouquinho do que é o nosso Cadu, para então começar a nossa conversa. Na certidão, ele é o Carlos Eduardo Nascimento Ledo, mas o sucesso em sua profissão fez com que ele ficasse conhecido como Cadu Ledo. Hoje ele tem 44 anos e há 21 é casado com a Aline Ledo. Ele também é o pai babão e super babão da Duda, da Eduarda Ledo, que é um dos nomes mais promissores do balé no cenário nacional. Quem olha o Cadu hoje não faz ideia de como foi começar nessa profissão. Algumas décadas depois, ele está lançando a sua própria linha de produtos de cabelo, exatamente como ele sonhou, planejou e projetou. Aliás, quando falamos de sonho, podemos dizer que este também é um lugar muito comum para o Cadu. Diariamente, com o seu dom, ele mexe na autoestima e sonho de muitas mulheres que sentam frente ao seu espelho. Um resgate de autoconfiança com muito talento e disposição. É isso, talento. Essa é a palavra que vai nortear a nossa conversa de hoje. Você vai conhecer mais sobre esse profissional renomado e também entender que quem muito trabalha com dedicação e esforço alcança o sucesso. Cadu, seja muito bem-vindo ao seu próprio podcast. Obrigado, Everton. É um prazer a gente estar aqui junto, tá? Espero que seja um momento de mesa muito informativo, assim, né? De estar narrando um pouquinho da minha história, da minha trajetória até aqui. Já no seu discurso inicial aí, eu já fiquei emocionado com o nome da minha filha, que é um nome que mexe muito comigo, né? E é isso. Vamos lá. Gente, eu preciso falar para vocês, ó, vou dar uma andadinha aqui rapidinho. Olha essa linha de produtos que nós vamos falar no podcast hoje. Tudo isso sendo lançado pelo Brabo, o dono da Zona Oeste. E você que está com a gente nessa conversa, no final você vai entender o que é cada um desses produtos, o que ele faz, a qualidade. O Cadu vai explicar tudo pra gente. Isso. Uhum. Perfeito. Cadu, vamos começar? Pra gente iniciar, eu queria que você falasse pra mim como que tudo começou. Então, Everton, assim, eu tenho uma experiência com salão desde muito jovem, né? A minha mãe, ela trabalhava numa empresa que administrava um salão no Natal Food Paiva, ali no Leblon, e eu com 13 anos fui trabalhar na copa desse salão, servindo um cafezinho ali. E desde então já tive uma identidade, né, com a profissão. Mas na época eu andei um pouquinho mais antes de cair nela de novo definitivamente, né? Então, assim, o início foi muito cedo, com 13 anos eu já trabalhava e tudo, já trabalhava na copa de um salão, onde eu tive a primeira experiência com o ramo e gostei demais, mas não foi exatamente ali que foi o meu start na profissão, né? Ali eu tive uma dificuldade, né? Porque a geração da época era um pouco diferente de hoje, então existia muito essa questão do preconceito e tudo mais, e na época a gente não tinha tanta informação assim, e foi bem difícil esse momento lá atrás, e foi bem difícil eu assimilar que eu não podia ser taxado, né? Tinha essa coisa assim, o cabeleireiro é homossexual, aquela coisa toda. Então, há muitos anos atrás, né? Nessa época lá, há 26 anos atrás, há 26 anos é o tempo que eu tenho de profissional já, mas desde o meu primeiro contato com o salão de beleza, há muitos anos atrás, essa foi uma dificuldade. 1997. Isso. Ou seja, tem tempo já que você está nesse... Tem estrada. Tem estrada. 26 anos de profissional. 26 anos. Não à toa ele está lançando a sua própria linha. Só para vocês entenderem como que a gente está chegando lá. Uhum. Cadu, e quanto tempo que demorou, você já contou aí um pouquinho da história, mas quanto tempo demorou para você ser considerado um profissional completo nessa linha de cabelo? Porque parece que tem aquele que só corta, aquele que só colore. E quando que você conseguiu ser esse profissional completo que trabalhava em todas as etapas? Então, hoje o cenário é um pouco diferente, né, Everton? Eu vim de uma época onde você tinha que ir subindo os degraus, tá? E tudo isso era gradativo. Então, primeiro você era lançado na área de corte,
e se especializava e ficava bom nisso para que então você pudesse passar para o próximo passo, química, penteado, etc. Tá? Então, na minha época, quando eu fui como profissional para o degradê, eu fui como profissional de corte. Como essas empresas fazem parceria com as grandes marcas ali, eu pude fazer e refazer os grandes cursos sem custo só porque eu fazia parte dessa empresa, entende? Então, por exemplo, Vela, L'Oréal, eu fiz e refiz muitas vezes. E aí, quando eu me tornei expert em corte de cabelo, eu fui para a área da colorimetria, onde eu estudei, onde eu me capacitei, aonde abriu assim um mundo diferente assim para mim, porque assim eu digo hoje que o cabeleireiro ele só pode se considerar como tal se ele dominar a colorimetria, e que não é simples, é complexo, tá? É um estudo que você tem que fazer sempre, ele não há fim. Porque a gente atualizando. A gente surge novas químicas que mexem na estrutura do fio e você precisa dominar essa dinâmica toda para que você seja um expert no assunto. Sim. Então, assim, eu acho que depois da minha formação, eu me tornei um expert naquilo que fazia depois de uns 8, 9 anos fazendo a mesma coisa. Só para você entender a complexidade do tempo e dinâmica. Sim. E tudo. E nessa época, o que te diferenciava das outras pessoas que trabalhavam igual a você, no mesmo setor, com o mesmo produto? O que já te trazia um Cadu diferente nesse mercado de trabalho? Então, eu sempre fui uma pessoa muito estudiosa, né? Então, eu me lembro muito bem que na época do degradê, os profissionais, os cursos eram disponíveis aos profissionais, mas nenhum outro fazia curso extra ao que era ofertado. Um exemplo, tá? A gente tinha curso de corte, de colorimetria, penteado, maquiagem, tudo isso eu fazia. Mas tinha um curso sobre, um exemplo, linha de produto da Kerastase que está lançando a marca X. E quase sempre quem ia para esse evento eram as recepcionistas, gerentes e auxiliares. E quem estava lá de cabeleireiro? Cadu. Eu. Por quê? Porque eu entendia que a cliente, quando chegava no salão, ela não podia sair de lá somente com a informação de que esse produto é bom. Eu tinha que explicar para ela por que era bom. Daí você vai pegar um exemplo, tá? Por exemplo, eu recebo uma cliente na minha cadeira que diz assim, olha, eu usei a marca X e eu não gostei. É porque a marca X, ela é segmentada, você tem várias indicações ali. E talvez para o cenário do cabelo dela, o que ela comprou não fazia sentido, mas ela ficou só atenta à marca. Então ela acha que porque essa marca vai funcionar em mim. Ela funcionaria se fosse uma linha direcionada para o caso dela. Isso é muito comum. As pessoas que... Eu vou falar agora uma coisa mais pessoal, não sou desse universo. Às vezes a gente escolhe o produto pelo cheiro. É isso, importante. E não pelo benefício ou o direcionamento que ele tem para cada tipo de cabelo. Isso é muito comum? É muito comum, principalmente porque o público-alvo é feminino, né? E a mulher tem um pouco dessa pegada, né? Sentir o cheiro é bom, se o cheiro for ruim, não é bom e não tudo funciona. Mais. Não funciona. Mas, na verdade, eu acho que isso faz parte de um bom produto, sabe? Porque, assim, ele pode ser bom, mas, na minha opinião, tá? Isso é subjetivo. Se o produto ele for bom, mas ele não tiver um cheiro bacana, para mim ele já não é tão bom assim. Porque ser bom, o cheiro tem que vir junto também. Tem que ser completo. Então, por exemplo, eu conheço praticamente todas as linhas de mercado, já fiz uso delas, já trabalhei com as grandes marcas durante muitos anos. Eu posso dizer para você que tem produto que é sensacional, mas o cheiro não agrada. Então, assim, ainda que ele funcione muito bem, mas ele não funciona sensorialmente, ele não funciona ali na questão dela sentir e falar, nossa, que delícia isso. Então, acho que já fica devendo e, por causa disso, na minha opinião, não é tão bom, ainda que seja, né, na parte usual ali, né, vamos dizer já assim. Sai com um pontinho negativo. Isso, já sai. Entendi. Cadu, você chegou a comentar um pouquinho no começo, mas queria que você falasse um pouquinho melhor agora. Lá atrás, aos 13 anos, a gente está falando de algumas décadas atrás. Isso. Entrar nesse mundo, imagino que tenha sido muito difícil. Quais foram os principais problemas que você deu de frente, que você esbarrou? Para mim, o principal foi o preconceito, né? Porque, conforme eu falei, a gente veio de era um mundo diferente, né? E tudo mais. Então, era muito difícil na cabeça de um jovem, de um adolescente, né? Com 13 anos, né? E tudo. Entender que essa profissão não tem nada a ver com ser taxado de A ou B. Mas, nessa época, tinha esse preconceito muito forte e eu não tinha maturidade, não estava disposto. Então, eu acredito que quando eu iniciei com tudo, assim, lá, servindo cafezinho na Copa do Doce Botê, o meu maior desafio ali foi essa questão do preconceito ali, né? Posteriormente, já numa outra fase da vida, ali eu já tinha para uns 15 para 16 anos, quando eu comecei a ser auxiliar num salão,
a maior dificuldade é a resiliência, porque você precisa ser para se tornar. Então, você precisa ser muito resiliente para se tornar um grande profissional. Isso acredito que não só no meu ramo, mas qualquer outro, né, e tudo. E como a gente veio de família muito escassa, muito humilde e tudo, então, todo o nosso recurso, que era pouco, era empreendido nisso. E existia uma grande incógnita, né? Não tinha uma certeza de que isso ia dar certo. Era só muito desejo, vontade de fazer, o que se comprova realmente que se você tiver desejo e força de vontade, você chega lá. Mas esse foi um outro lado e essas foram as dificuldades de cada lado ali. E a família te apoiava? Dentro de casa você tinha apoio? Não necessariamente, porque a minha família também entendia que não era uma profissão para homem, né? Entendi. Então, isso foi muito difícil. Eu acredito assim... Acredito não, eu me tornei o que me tornei porque eu insisti em fazer o que faço. Entendi. E olhando para trás hoje, diante de tudo que você já passou, desses percalços que você teve que aguentar para sobreviver nessa carreira, você conseguiria se enxergar em outra profissão, em outro ramo que não o cabelo? Essa é uma boa pergunta, né? É assim, é engraçado isso, né? Porque assim, eu tive a sorte de fazer o que amo, mas o amor é uma coisa tão ampla que eu não consigo entender que nesse aspecto do trabalho ele seja único, né? Então eu tenho outros amores também na minha vida concernente a trabalho. Por exemplo, a música. Eu amo a música, então eu não sei se de repente, se tivesse a oportunidade de seguir uma carreira musical, em algum momento, não hoje, né? Mas em algum momento do meu trajeto eu não teria feito isso. Até porque você conhece um pouco da minha história, você sabe que eu tenho envolvimento com música, com arte e tudo, né? Gente, e para quem não conhece o Cadu, toca violão, toca teclado, canta e canta muito bem. Ou seja, de fato tem outros dotes profissionais aí que podem ser explorados. Isso. Aí chegou uma fase da minha vida que eu tive que decidir entre uma coisa e outra, porque eu levei as duas coisas até onde deu, né? Sim. E só que chegou o momento que eu tive que inclinar para um lado e entendendo que esse lado, que o outro lado, a despeito do amor, eu tive que escolher esse lado que também amo em função de várias coisas, família, né? E tudo mais, grana, e é isso. Agora vamos falar de uma segunda fase da sua vida, quando você sai de um lugar seguro, de uma empresa que você já trabalhava há muito tempo, para abrir o seu próprio salão, para começar a empreender. Foi um conflito muito grande deixar um lugar de segurança, um salão com um nome de reconhecimento, para abrir o seu próprio salão? Conta pra gente um pouco dessa transição. Foi muito difícil, foi bastante difícil, porque na época... O Degradê, ele tinha uma equipe que era referência, era dos salões de grifes, assim, uma das melhores equipes. A gente tinha até uma parte no jornal, a gente chegou a sair no jornal Globo de eventos que a gente fazia externo fora o shopping, e eu até tentei achar essa foto, não consegui de trazer e tudo mais, mas eu fiz parte de uma das melhores equipes de cabeleireiro de salão grife no Rio de Janeiro. Então, existia um peso muito grande. Eu tinha uma clientela muito grande ali na Tijuca, era agenda cheia todo dia e por muitos anos trabalhando, inclusive domingo e tudo, né? Aquela coisa toda. Então, quando eu decido largar isso tudo, realmente fica essa coisa assim, será que é o certo a se fazer, né? Mas empreender é correr risco. Eu entendi que eu estava no momento de zona de conforto ali e tudo, eu precisava desse novo desafio ali e em função do desafio fui. E porque fui, também acertei. Então, eu não teria chego até aqui se eu não tivesse ido. Então, ele vem com frases certeiras, né? Ele vem com frases poderosas. É porque eu sou espontâneo. Sensacional. E depois que você toma essa decisão, estou na zona de conforto, vou abrir o meu próprio salão, já sei que é isso que vai ser o meu destino. Qual foi o maior desafio de ser o Cadu empreendedor? Porque antes tinha uma empresa que cuidava de toda a burocracia. Isso. Você se dedicava apenas, não apenas, mas unicamente aos trabalhos, com tesoura, tinta, mas agora não. A dinâmica é diferente. Qual foi o maior desafio? Então, o maior desafio eu acredito que seja humano, né? Porque eu acho que tudo que você vai fazer, qualquer pessoa que está crescendo, que está em ascensão ali, o trabalho ele é inerente a qualquer coisa, mas o que fica talvez um pouco mais complexo é o desafio humano. Quando você tem um trabalho que é relacional, eu acho que quanto maior for essa demanda de relação ali, por exemplo, enquanto eu trabalhava em salão grande, a minha relação era com o cliente. Sim. Hoje ela continua sendo com o cliente, mas também com funcionário, com fornecedor. Fornecedor. Então, é uma dinâmica complexa, muito desgastante. Então, acredito que o maior desafio é emocional, é lidar com gente.
E se você tivesse que deixar uma mensagem hoje para um profissional que está exatamente vivendo o que você viveu nessa época de transição? Devo, não devo, largo para empreender? Que mensagem você deixaria? Eu queria pedir para que você olhasse ali, ó, nos olhos desse profissional para deixar uma mensagem de incentivo, de encorajamento. Afinal de contas, são muitos anos que você já está com seu próprio salão, empreendendo e com muito sucesso. Isso. Bom, o que eu acho é o seguinte, essa decisão ela é extremamente subjetiva, ela é muito particular. Eu acho que você pode ouvir outras pessoas, né? De repente, um familiar, esposa, marido, enfim. Isso pode te ajudar muito a decidir sobre isso, tá? Mas isso é uma questão muito pessoal mesmo. O que eu diria como profissão é que empreender vai tirar você do nível que você está. Para o próximo nível. Então, esse é o único caminho, né? Então, ser dono, eu acho que não é uma opção se você tem esse objetivo. Você tem que fazer isso. A outra coisa ali é o seguinte, você pode ser incrível no que você faz manualmente, mas se você não for incrível com o seu discurso, com você, no autocuidado com você, talvez você sempre vai ficar aquém dos outros ali. Então, é um investimento que eu acho que você tem que fazer naquilo que você faz enquanto cabeleireiro, no trabalho manual, mas também um alto investimento em você. Eu digo sempre assim, tá? A cliente, ela chega lá, ela não está pagando um serviço, ela não está comprando meu serviço só, ela está comprando tudo que está lá. O meu salão, ela está pagando, ela está analisando o sapato que eu estou calçando, a roupa que eu estou vestindo, o perfume que eu estou usando. Então, tudo em você é importante e não adianta você achar que isso é banal, isso é importante. Caso você queira empreender, é muito importante você pensar nisso tudo. A gente fala muito hoje em dia de experiência do consumidor. Sim. E é exatamente isso que você está falando. Não é só um produto ou um serviço. Não. É uma experiência. Isso. Mas você certamente que está ouvindo esse podcast já deve seguir o Cadu nas redes sociais. Então você sabe que ali rola um cafezinho diferenciado. Tem um atendimento que de fato... É diferente. Mostrar que é uma experiência. Não é só um corte, não é só uma cor. Mas na verdade tem todo um contexto por trás. Isso. Tem um detalhe também, por exemplo, a gente está com o nosso salão numa região que ela tem um ticket médio, tá? O nosso ticket é o mais alto da região e ele é alto real. Por exemplo, quando eu tive o meu salão na Barra da Tijuca aqui, o mesmo valor que eu cobrava na Barra era o valor que eu cobrava lá. E a minha agenda é cheia lá. A pessoa fala assim, mas dependendo da geografia, o cliente ele não paga. Paga. Só que você tem que tirar só o olhar do que você entrega enquanto trabalho manual. Se você tiver um pacote abrangente, ele vai pagar. Qualidade. Se você tem qualidade, você de fato consegue. Isso aí. Cadu, e o que o Cadu de hoje falaria para o Cadu de anos atrás, começando nessa jornada? Ouça sua mãe. Explica melhor isso pra gente. Vou explicar. Então, os cabeleireiros desde muito jovem, né? Eu com 16 para 17 anos já era cabeleireiro, ainda estava a fase de alistamento militar e tudo mais, e eu já era cabeleireiro e entendia que eu tinha que ficar naquilo ali até em detrimento do dinheiro e tudo mais, né? Ter vindo de uma família humilde e numa ascensão muito rápida e tudo. Então, eu ganhei muito dinheiro nessa profissão, muito real. Eu não tive cabeça, né? Eu gastei muita coisa. Hoje... Por exemplo, com a cabeça que eu tenho hoje, se fosse lá atrás, hoje eu estaria jogando outro jogo, né? Sim. Com certeza outro jogo. Mas eu gastei muito dinheiro, troquei de carro muitas vezes. Você vai amadurecendo também, né, Cadu? Eu acho que é um processo gradativo e natural, né? Mas a gente lamenta por ter perdido oportunidades que hoje, apesar de não poder reclamar da vida que tenho, poderia fazer muita diferença nela, né? E a sua mãe era essa voz que ficava falando... Para de gastar dinheiro, cara, trocou de carro de novo, comprou isso, viajou, comprou roupa de grife para quê? Era isso. Quem aí não se identifica, né? Quem não se identifica com uma mãe assim, nos alertando, e a gente acha que é bobeira. Pô. Depois que a gente cresce, que a gente vai ver que de fato a nossa mãe estava cheia de razão. Isso. A gente que estava errado. Exatamente. Cadu, vamos passar aqui agora para falar do seu salão. A gente falou de onde você começou, a decisão de sair, de migrar, Sim. de tomar conta da sua própria jornada, Sim. até que você abriu o Caduledo Concept. Sim. Quantos anos que tem o salão? O salão tem ali 16 anos. 16 anos. Funciona no mesmo lugar há 16 anos. No mesmo lugar. Incrível, isso é muito bom. Fala para mim um pouquinho da sua rotina. Como que é o seu dia a dia?
Então, no meu dia a dia, o que eu faço, né? Não sou eu que mexo na minha agenda, né? A minha agenda quem mexe é a minha esposa. Então, muitas das vezes eu vou saber da minha agenda no dia. Eu olho a agenda assim. E também, como eu disse antes, eu não faço roteiro para cada cliente. É tudo muito espontâneo. Orgânico, né? Orgânico. Lógico que eu vendo a agenda, de repente eu já reconheço uma cliente que já é minha cliente. Então, nesse caso, ainda fica mais dinâmico ainda, porque a gente já sabe o caminho que a gente vai seguir ali e tudo. Então, preferências. Isso e tudo. Então, no dia a dia, é muito disso, né? Quando eu vou receber uma cliente nova ali, é que a gente tem um protocolo um pouco diferente, porque ela é nova, a gente tem que entender a demanda dela, a necessidade dela e tudo, alinhar possibilidades com o sonho dela, que às vezes entre um e o outro tem um abismo no meio. Então é uma dinâmica um pouquinho diferente quando o cliente é novo, né? Isso. Sensacional. A gente vai falar um pouquinho desse abismo daqui a pouco. Muito bom. Agora me fala o seguinte, tem uma coisa que tá ficando muito famosa aí no Instagram, no Caduledo. Para você que não segue, por gentileza, vai lá, @Caduledo, já segue, já indica para suas amigas, porque de fato é um profissional reconhecido, renomado, que sabe o que faz. Ele acabou de dizer que entre o que você quer e o que é possível tem um abismo. Sabe por quê? Porque ele respeita o cabelo que você tem. Se fosse outro profissional, esse abismo não ia existir, porque ele queria o seu dinheiro. Então, vai lá, segue. Essa propaganda aqui não tá paga não, hein? Vai lá, segue. Porque eu tenho certeza que vai fazer diferença. E o que tá ficando famoso lá no seu Instagram é Na Cadeira com Cadu, é isso? Na Cadeira com Cadu, isso. Explica pra gente, isso é um quadro, Cadu? É uma coisa que você criou? Explica pra gente. Na verdade, isso surgiu porque muitas clientes que chegam lá, às vezes tiram foto, fazem vídeo com essa frase. Já diziam isso, né? Hoje eu tô na cadeira com o Cadu. E marcava no Instagram e tudo. Aí eu senti que tinha um perfil bacana ali. Eu falei, cara, eu vou usar essa frase, e surgiu disso, né? E como tá na cadeira com o Cadu? Na cadeira com o Cadu é exatamente o que você acabou de dizer, tá? A gente respeita o cliente, a gente não olha para o cliente como se fosse uma cifra, tá? Eu acho que isso talvez seja o grande diferencial, porque assim, o cliente ele procura a gente, ele agenda, a Aline ela vai marcar uma cliente na minha agenda que está fechado por exemplo, 4 horas para ela fazer o cabelo dela, mas é possível que ela não faça. Sim. Porque assim, se um teste de mecha, por exemplo, não aprovar, a gente vai orientar ela sobre a melhor opção para o momento e a gente não vai fazer, ou seja, a gente não vai, entre aspas, ganhar esse dinheiro ali, sabe? Isso acontece muito? Acontece com frequência, tá? O que acontece muito é assim, a cliente ela vem com uma proposta, às vezes, e ela tem um cenário completamente diferente, tá? Mas o cliente ele não é obrigado a saber disso, porque isso é termo técnico, então tá tudo bem. Só que às vezes, por exemplo, eu atendi uma cliente semana passada, né? E ela trouxe uma referência de um cabelo lindíssimo e tudo. Mas no caso dela, o cabelo dela estava manchado, estava fragilizado, sensorialmente muito poroso, tinha uma raizinha branca. No testezinho de tensão que a gente faz, a gente estica um pouquinho ali, o cabelo já estava meio que sensibilizado demais. Isso antes do teste. Então eu já entendi ali para ela que mesmo antes do teste já era um quadro muito ruim. Então eu comecei a sinalizar algumas coisas ali para ela. Fizemos o teste, que deu exatamente o que eu já imaginava antes ali tudo, né? E no final de tudo, eu disse assim para ela, já falaram isso para você alguma vez? Aonde você vai ou foi em algum momento, já fizeram um teste de mecha ali para você? Ela, não, nunca me falaram isso. Ela, pois é. É por isso que alguns cabelos chegam no estado do jeito do seu, assim, tudo, mas a gente consegue tratar esse cabelo. A gente indica um tratamento específico, uma linha de manutenção que vai potencializar o efeito daquilo que ela faz no salão e tudo mais. Enfim, quando você sabe o que está vendendo e o que você vende dá resultado, é isso. Por exemplo, de 10 clientes que a gente oferece esse pacote, praticamente as 10 aceitam e fazem. Mas é porque sempre dá resultado. Sim. Sabe? E contra resultados... Não há argumento, né? E tem uma coisa, acho que o cliente também ele não gosta de se sentir coagido, sabe? Eu, particularmente, quando vou comprar qualquer coisa, eu não gosto de me sentir pressionado, eu gosto de ficar à vontade. Então, a gente não vende para o cliente, a gente vende a mente dele, para a mente dele, a gente deixa ele pensar. No final da dica assim para ela, olha, a orientação que a gente está dando para você é para qualquer cadeira que você possa sentar. A gente está preocupado com a saúde do seu fio. Tá pronto, acabou. Ela já vai com essa informação. Ela já entendeu que, ainda que ela não faça na hora, ela volta para fazer depois. Perfeito. Parece que a gente tem algumas imagens aí do Na Cadeira com Cadu. Não tem, produção? Solta pra gente aí, por favor.
E aí, Cadu, você comenta pra gente, ó. Ah, essa cliente é Leandra. Essa menina mora em Maricá. Ela vem de... Não, Maricá não, Saquarema. Ela vem de Saquarema fazer Pra cabelo. Bangu. Em Bangu, isso é. Ela estava fazendo aniversário ali, ela faz algumas coisinhas em casa, estava preocupada de não conseguir fazer o cabelo dela no dia, porque ela tinha feito acho que uns 15 dias uma escova progressiva, alguma coisa assim. Aham. A gente fez o teste nela, viu que dava para fazer, sinalizando coisas importantes, tá? Aqui a gente já tinha feito a montagem do cabelo e tudo. Ela ficou bem feliz, né? No resultado, ela queria ficar muito loira e foi o que ela ficou. Eu acho que é o próximo passo que já vai... Aqui a gente estava enxaguando, já fizemos o trabalho de esfumar, raiz, tonalizando. Eita! Vem aqui. Olha, linda, né? Diferença, hein, Leandra, gente? né? É isso. Diferença, hein? Tava feliz ali. Leandra na cadeira do Cadu e no podcast do Cadu. É isso aí. Sensacional. Foi bom, Tem mais muito um bem. vídeo aí pra gente mostrar? Olha só que coisa engraçada. Ah. É o que eu disse aqui para você, experiência na cadeira. Essa cliente, ela tá passando por um problema pessoal muito grande e enxergou na mudança do cabelo ali um alívio para o momento dela ali e tudo, né? A gente não vai entrar em detalhes aqui, mas o problema, aquela coisa toda, ela não estava bem com a imagem dela, achou que a imagem poderia agregar. A gente alinhou tudo com ela, possibilidades e tudo. Ela entendeu tudo antes do que a gente faria ali. Ela queria ficar um pouquinho mais iluminada. Ela já tinha feito há um ano atrás um moreno iluminado, mas queria ficar um pouquinho mais loira ali. E aí foi esse resultado aí, ó. Isso acontece muito, Cadu, das mulheres quererem refletir uma nova realidade Muito. interna ou momentânea com o cabelo, marcar uma fase? Muito, muito. Isso acontece muito. Isso acontece demais. Na verdade, isso acontece quase todo dia, tá? Então, é sempre assim, a cliente ela procura muito dessa coisa da mudança rápida. Eu acho que o cabelo oferece isso, sabe? De você poder mudar sem grandes investimentos. É um investimento para fazer cabelo comigo lá. Eu confesso que é um ticket alto para a região e tudo, mas pelo que a gente entrega, ela entende que ali ela vai ter o resultado que ela quer e que o valor ali não está em discussão a priori, né? Por isso que as pessoas saem de Saquarema para fazer cabelo em Bangu. Não, pô, a gente Qual tem... é o cliente mais longe? Caramba, Paracambi. E eu vou te falar que eu não sei aonde fica Paracambi. Amigo, eu só sei que é longe, amigo. Quando eu trabalhava em TV, quando falava assim pro repórter, a matéria em Paracambi, só se fosse no fim de semana, dia de semana, não tem como ajudar ninguém em Paracambi. Eu não sei onde fica, mas sei que é muito longe. Agora, a gente tem do Jardim Botânico, que também é longe, Sim. né? Da Barra, da parte aqui mais Olegário também, a gente tem cliente que vai lá e tudo mais. E aí isso é uma coisa muito bacana, né? Que mulher tem essa fidelidade com algumas coisas, né? A mulher vai. E se ela entender que ali ela tem um resultado, e não é só o resultado, experiência, aquilo que você citou antes e tudo, né? Ela vai. Então a gente tem um público bem diversificado lá, né? Tem muita gente de Bangu, mas tem muita gente de muitos outros lugares, né? Parece que a gente tem o último vídeo. E aí, esse se a gente conseguir soltar com som aqui no estúdio, porque esse é da Aline, a esposa do Cadu, gente. Ele atende a esposa e ela é exigente. Olha esse vídeo, vamos lá. E aí, fala um pouquinho do seu cabelo, meu amor. Como é que você quer fazer o seu cabelo hoje? Como é que eu posso te ajudar? Eu vou fazer a mecha mais no topo e acabar com o meu brinquinho. Exigente. Muito, muito exigente. E linda. Como é que você pensa aí? Eu gosto dessa tonalidade de mecha. Gosta? Ali a gente tá brincando com o outro, tá, gente? O atendimento não é esse. Ó. O que você tem que fazer agora? Levar o cabelo pra passear. É isso que tu fala pra todas as clientes. Só tá eu e ela no salão e um auxiliar nessa hora. Tá lindo o cabelo, viu? Ou seja, a Aline é exigente e quer que se leve o cabelo pra passear, porque ninguém manda você falar isso pra todo E mundo. tem um desfecho maravilhoso também esse vídeo. É bem bacana. Uma música romântica ali. Inclusive, vou mandar um abraço pra Aline, que é uma amiga minha, amiga da minha casa, da minha esposa. E, Cadu, acho que você podia aproveitar esse momento pra olhar ali na câmera e fazer uma declaração, né? Manda um abraço pra ela. Meu que amor, você quer falar? eu te amo, né? Eu acho que, assim, nós somos resultado dos nossos encontros, né? Então eu não seria o que sou se não fosse você. Eu te amo muito, te amo muito. Você é sensacional. É forte aí. É isso, né? Mas tem uma história aqui desse vídeo que é assim, né? A Aline, a gente se trata muito... Cara, a gente tem um casamento bacana, né? A gente tá junto há 21 anos. E, na verdade, essa semana a gente faz 22 anos de casado. Eita! Isso, E por causa da sua dica, a gente vai lá pro Hilton.
Sério? Ah, A gente muito bom, vai, muito bom. isso. Gente, uma dica que não tem nada a ver. Vai fazer aniversário de casamento, às vezes não dá pra viajar, né, Cadu? Isso, Às vida vezes a agenda corrida. não dá. Às vezes até financeiramente, não dá pra você pegar um avião, ir pra algum lugar. Pega uma diária no hotelzinho aqui, né? Oh, eu fiz coisa isso ano linda. passado com a minha esposa ali no Hilton, aqui na Barra. Ó, incrível. E agora quem vai viver isso? A Aline e Cadu. Vocês vão adorar. Aí a gente vai pra perto e tudo mais, né? Mas assim, a gente tem um casamento muito bacana, né? 21 anos de casado, vamos fazer 22, 6 de namoro, aí já tem quase 26, 27, 28 anos junto. É muito Aham, tempo, né? Muito tempo. E a gente falava disso ontem, né? E aí entrando um pouco na estética, né? A gente entende que esse autocuidado também faz com que isso tudo dure, né? Porque a gente não pode banalizar essa parte. Sim. Então, você se cuidar, você ter um cabelo bonito, você ter uma pele legal, você se cuidar, enfim, uma academia, autocuidado você precisa ter. Então, a gente faz isso, eu acho que, de certa forma, a gente faz isso até bem tudo. Vai fazer 44, eu vou fazer 45, então acho que a gente está caminhando bem nisso aí. E mais uma vez, Aline, te amo. Maravilhosa. Aproveita que você falou da Aline e manda pra Duda também. Ela vai ficar com ciúme, vai. Duda, meu amor. Deixa eu pensar em outra frase pra você. Te amo muito, filha. Não, Duda, você conhece Duda, né? Duda, eu conheço a família Olha, inteira, gente. Ó, A Duda, deixa eu vender um pouquinho aqui a Duda. A Duda é uma bailarina incrível, né? Desde os 2 aninhos no balé, ela fez 15. maravilhosa. Recentemente ela passou por uma competição do IAGP para fazer a final em São Paulo e eu tenho certeza que ela vai ganhar e vai para Nova York. Então, Uau! a Duda na dança, ela dá o nome e sobrenome. Ela é fera. Filha, te amo muito. Você é referência, tá? Te amo muito. Por isso que eu falei no começo que a filha dele, a Duda, era um dos nomes mais promissores do balé no cenário nacional. Real. Como eu já disse, eu conheço essa família. E tudo isso que ele tá falando, eu vejo, eu atesto. Não é porque a gente tá com uma câmera ligada, gravando, que ele tá falando bonitinho, frases de efeito. Então, eu real. atesto o que ele tá dizendo, porque de fato eu vejo, eu vivo isso junto com eles. Vamos voltar agora pro cabelo, Vamos. Cadu. Chegou do momento fofurice. Muito bem, muito bem. Me fala o seguinte, quais são hoje os maiores desafios da sua profissão? Então, o desafio, assim, bem diretão, Sim. é sanidade mental. Por quê? Por quê? Porque lidar com gente é adoecedor, né? Sim. Por exemplo, segundo a OMS, o Brasil é o país mais deprimido da América Latina, né? Então, a gente vai pegar índice de ansiedade, depressão, síndrome do pânico, essas ramificações que vêm da depressão e tudo, elas são reais aqui, né? E a gente tem uma sociedade adoecida, isso é fato. A OMS está dizendo isso, isso é fato. Então, seja lá o que você faz da vida, se o seu trabalho for relacional, for relacionamento, saiba que diante de você tem um potencial doente emocional lá, tá? Esse é o primeiro ponto. Quando o seu trabalho, além disso, gera expectativa, você tem uma ansiedade adicionada. Então, o maior desafio de hoje é lidar com o público e não adoecer. Vocês viram que ele trouxe até dados, né? Ele trouxe até dados. Não, ele é diferenciado. E você tá achando que é só um corte de cabelo, não. É informação. Ah, é só um podcast. Não, é informação. Isso. E diante disso que você trouxe pra gente agora, você já passou alguma saia justa, alguma história engraçada, inusitada, trágica, alguma coisa que você quisesse contar? Então, pegando até um pouco do gancho dessa sua última pergunta sobre lidar com o público e tudo mais, que eu disse a você, eu acho que o que a gente mais recebe na cadeira é muita mulher assim adoecida, né, nas emoções ali e tudo. Então, tem muitos casos nesse aspecto. Um muito marcante foi recentemente de uma cliente que, ao chegar no salão, a gente sempre recepciona com bom dia ou boa tarde, seja bem-vinda, aguarda um pouquinho, você quer um café, quer uma água protocolo que nós fazemos. E quando a gente já abriu o espaço para ela entrar, ela já entrou chorando muito compulsivamente. Eu estava numa outra parte, olhando esse cenário pela câmera, né, e ouvindo. E quem atendeu ela foi uma auxiliar, então ela já chegou dizendo que ela estava se sentindo péssima, e que o marido tinha batido nela. Meu Deus. E que não queria que ele viesse. Então, a gente lidar muito com essa demanda, né, com essa carga emocional muito grande. E ali também, a gente está para entregar um trabalho que seja estético,
mas sobretudo também para ser humano para ela, sabe? Sim, Então, o momento dela. como a gente recebe muito esses clientes, né, com histórias diferentes, distintas ali, mas segmentada nesse aspecto aí, a gente está sempre disposto a ajudar. Então, assim, eu diria para você que as histórias mais inusitadas são sempre essas histórias mais sofridas. Sim. E que, de alguma forma, a gente consegue ajudar muito, não só por conta de um cabelo bem feito, mas, sobretudo, pela parte humana, né? Que a gente senta, ouve, ela tenta ajudar. Quando possível, a gente faz isso. Porque muitas vezes elas não têm nem com quem falar, né, Cadu? É. E só o fato de ter alguém que Isso. esteja ouvindo essa Isso. mulher já é... Por exemplo, eu já atendi uma cliente também que quando ela chegou no salão, primeira vez dela lá, e a gente pergunta, você trouxe uma referência do que você quer? Sim. Deixa eu entender um pouquinho do que você gosta, entender a demanda dela e tudo mais. Aí ela começa a falar e rapidamente ela já entra no problema dela. Não vou citar o problema porque ela foi recente, Sim. pode identificar um pouco, né, e tudo. Ela já começa a falar do problema dela ali e tudo. E aí a gente começa a conversar. Antes de iniciar a conversa para o cabelo, nós conversamos para aproximadamente 40 minutos ali. Caramba! Fala assim, pô, mas a sua agenda... É uma terapia. Mas a gente está disposto para ela ali, entende? Então, isso acaba sendo um diferencial. No final de tudo, ela falou assim, olha, eu vou fazer muito cabelo com você, mas eu juro que o que eu vim buscar eu já estou levando daqui. Caramba, que legal, então, Cadu. a gente tem muito esse feedback. Evidentemente, a gente não tem, por exemplo, câmeras espalhadas para pegar tudo isso e, de alguma forma, botar isso na rede social para que isso seja visto, porque eu acho que isso aí é muito mais do que enganjar conta. Isso aí é você mostrar um pouco da sua humanidade, que fazendo você, seja lá o que for, você pode sempre priorizar esse lado humano, né? Eu acho que no mundo, na sociedade em si, falta muito disso, muita gente olhando para dinheiro e poucas pessoas olhando para o lado humano, né? Então, é isso. E a gente que está nesse papo, que tem muita gente que pode estar ouvindo a gente, que é dessa via empreendedora, pessoas que empreendem ou que querem empreender. A gente citou agora há pouco aqui a experiência de consumo. Hoje em dia, as pessoas estão em busca de experiência de consumo. Não querem só cortar o cabelo, não querem só fazer uma diferença. Elas querem experiência de consumo. E aí vai uma dica minha para você que está assistindo a gente. Às vezes você quer ter uma experiência de consumo pensando em oferecer um suco de acerolas silvestres espremidas na mão. Mas basta você ser humano, né, Pronto, Cadu? tá aí. É É você isso. ser humano. É isso. Porque às vezes essa cliente chega lá tão atabalhoada, tão aflita, Isso. tão... É só você ser humano. Isso. E, ao mesmo tempo, você fazer essa autogestão sua, emocional, né? Eu tinha dito isso antes aqui, eu falei que nós somos o resultado do nosso encontro. Então, por exemplo, dessa mesa aqui, fica um pouco do Everton em mim. Sim. E vai ficar um pouco de mim no Everton quando eu sair daqui também. Então, Experiência. quando a gente lidar com essa dinâmica, com essa carga que nem sempre é simples e, na maioria das vezes, é muito pesada, você precisa também de terapia, né? Sim. Precisa de um E você faz psicólogo. terapia? Faça. Quanto tempo? Eu já faço ali uns 8 anos. Isso é muito bom. Faço justamente por causa do meu trabalho, porque ele me consome muita energia emocional. Sim. Né? Isso é uma coisa que eu digo sempre, tá? O cansaço maior no meu trabalho, embora o físico seja muito grande, ele é muito maior emocionalmente. Falando, isso nem estava aqui no nosso roteiro, mas você falando de cansaço físico. O cabeleireiro, ele fica em pé o tempo inteiro, né? Mexendo ali com as mãos e mexe pra cá, mexe pra lá. Você faz algum tipo de trabalho de coluna, de fortalecimento para que você não tenha dores localizadas de forma muito intensa? Então, a profissão ela me trouxe algumas coisas nesse aspecto, né? Tipo desvio de coluna, uma hérnia na cervical e tudo mais. Mas tudo isso está controlado Sim. por causa da musculação, tá? Eu acho que depois também que eu tive consciência da postura ali e tudo, isso me ajudou muito. Então eu fiz pilates ali há algum tempo, que me ajudou bastante, e depois a musculação é uma coisa que eu levo para a vida. Faço isso todo dia, 6 horas da manhã, já tinha dito isso a você uma Sim. vez, lembra? Então todo Que dia eu a gente digo tá que é lá. muita coragem. A gente faz. E isso ajuda muito, dá uma controlada na dor também. Enfim, para a saúde também é muito importante fazer, né? Então, para isso, musculação. Maravilhoso. Agora, me conta um outro lado dessa história. Você está falando aí de experiência, de consumo, clientes que chegam contando as suas dores e você está ali humanamente ouvindo. Mas já teve algum caso que você... Lembra que você falou do abismo entre o que eu quero e o que posso? Sim. Já teve alguma situação controversa no sentido de... Não vou fazer o que você quer e você demitir a cliente? Conta aí pra gente. Já. É raro, mas acontece sempre, né?
O que acontece assim, a cliente, eu tinha dito só a você que a cliente ela vem com uma referência e ela não é obrigada a saber de situações técnicas, né? E até aí tá tudo bem. Mas aí tem um problema, às vezes ela quer forçar uma barra para que você faça um serviço que você sabe que não vai dar certo. E muitas das vezes ela quer mandar no seu roteiro. E aí a gente não vai ser indelicado dizendo assim, o roteiro é meu. Sim. Ele é meu, entende? Mas eu vou fazer com que ela entenda isso da melhor forma. Sim. Então, acho que depois de muito tempo na profissão fazendo o que eu faço, a gente vai desenvolvendo linguagem ali para você sair de algumas situações, porque você vê que não vai dar certo. Por exemplo, tá? Tem uma cliente que procurou a gente para fazer um serviço de mecha ali. E eu lembro da gente ter feito um teste de mecha. Ela tinha uma raiz muito grande do meio para a ponta e o cabelo estava assim, na altura da cintura, né? Ali. Tinha emborrachado, o teste deu super errado, aquela coisa toda. Ela falou assim, não, sempre que eu faço, nos outros lugares acontece isso, eu corto depois. Fala o seguinte, faz e o que ficar ruim a gente corta. Eu falei assim, não posso fazer isso. Por que eu não posso fazer isso? Porque depois de você vai chegar mais 3 clientes. Das 3, as 2 são clientes de primeira vez. Quando elas sentarem ali e verem eu tirando o papelzinho, o papel e o cabelo vindo junto, o que elas vão fazer? Exatamente. Elas vão embora. É o seu nome. Então não é o dinheiro, é exatamente o meu nome, entende? Então, por exemplo, esse foi um dos casos, mas existem outras situações nesse sentido aí também. Então, às vezes a cliente ela quer forçar uma barra para uma coisa que não dá. E quando não dá, não é porque a gente não quer fazer, é porque de fato não dá. E daí, se ela vai em outro lugar fazer, a gente já sabe que não ia dar certo, dá errado lá. Aí ela volta para onde? Para consertar. Para lá. E aí gasta mais. É a real. É o que acontece. Circula mais. Vai gastar mais. Não tem jeito. Eu trabalho sempre com a verdade. Faça isso. Independente se ela doer ou não. Trabalhe com a verdade. É isso aí. E qual é a abordagem que você usa hoje em dia no seu salão com seus clientes? E aí eu queria também que essa conversa no sentido de ser propositiva para profissionais da área, qual é que você mais recomenda para esses profissionais também? Então, eu acho que a primeira coisa é trabalhar de fato, sendo sincero, é a verdade, né? Às vezes, a inverdade, não sei nem se existe esse termo, tá, essa palavra, mas a inverdade, ela está muito pela falta de conhecimento. Então, às vezes, a pessoa não é que ela esteja enganando, ela não está omitindo, é que ela não conhece, ela não sabe, ela ignora, é ignorante. É a verdade o profissional dela. É a verdade dela. Então, às vezes, o profissional não tem uma bagagem para fazer uma orientação correta ali, sabe? Por isso vem a importância do estudo, do desenvolvimento pessoal da pessoa ali para entregar algo justo ali para o cliente. Então, um exemplo, o cliente chegou de primeira vez. O que acontece muito no âmbito da frustração é quando ela quer fazer o serviço, mas é impossibilitada pelo cenário do cabelo dela, Sim. que vem de química, de outro salão e de um monte de coisa ali tudo. Porque só olha a estética, né? Eu só quero ficar assim. Exatamente. Por exemplo, a cliente, volto a dizer, a cliente não tem culpa disso, tá? Mas a cliente acha que o cabelo é uma parede, que você tá com uma tinta e ela muda de cor. Não é, Sim. tem fundo de clareamento, profundidade, teste de mecha, tem que avaliar tudo. Inclusive, quando o profissional ele tem um olhar mais abrangente, ele vai fazer um olhar estético, ele vai se importar com a tonalidade de pele, se a sobrancelha é muito marcada, a cor dos olhos. Dali você consegue fazer uma indicação para o seu cliente mais ajustada esteticamente. Por exemplo, na minha cadeira, quantas clientes vieram? Meu sonho é ficar assim. E eu provei para ela que ela seria mais feliz com outra cor, ela topou e saiu de lá quase me carregando no colo, entende? E o contrário? Já aconteceu da pessoa dizer que eu quero sair daqui assim, você vê que não, ia ficar legal, aí você recomendou, ainda assim ela não quis te ouvir, ela saiu do não, já teve, por exemplo, num caso desse eu cheguei para a cliente e falei, então você vai ter que fazer isso em outro lugar, porque a gente não vai conseguir te atender aqui. Ou seja, você literalmente demitiu a cliente. Porque o que acontece? A gente não vai conseguir entregar algumas coisas que o teste não aprova. Então, é o teste que vai autenticar a nossa intenção. Sim. Se ele não aprova, ele não aprovou para mim, ele não vai aprovar para ninguém. Mas se alguém estiver disposto a esse BO todo, seja feliz, a gente não vai correr esse risco, né? Agora, respondendo um pouquinho também dessa pergunta que você fez sobre demitir cliente, tem um outro âmbito que a gente demite também. Por exemplo, teve uma vez de uma cliente que fez cabelo com a gente, fez várias vezes, mas parece que da primeira vez foi a vez que eu nunca consegui repetir isso nela. Então, as outras vezes, ela vinha e falava assim, nossa, ficou bom, mas dessa vez, Cadu, acho que você não conseguiu. Era um corte de cabelo, ela era uma senhora maravilhosa, tá? Incrível. E ela vinha de longe fazer esse corte de cabelo comigo. E ela dizia que a nuca dela só tinha deixado da maneira que ela gostava na primeira vez, depois eu não consegui mais. Eu explicando para ela que ela tinha um roda-moinho ali, e que depende muito de escovar esse cabelo, senão não consegue ajustar mesmo e tudo mais, aquela coisa toda. Não, mas aí uma vez eu falei assim para ela, olha, da próxima vez,
você vai cortar cabelo com outro profissional. Assim, sabe, de boa. Ela, não, eu falei, vai para você ter um parâmetro. Para você entender o que eu estou dizendo para você. Como é que ele vai deixar sua nuca? Porque assim, olha só, eu vou dizer para você aqui, não tem como. Só que eu não podia pegar uma caneta e desenhar, e escrever, não tem como. Então eu falei, ó, vai, e aí você vai ver que não tem como. E aí, de repente, no outro momento, você corta cabelo comigo, ela, não, tá, beleza. Aí eu tenho umas tags, isso eu vou confessar aqui, tá, gente? Não sei se eu poderia. Breaking news, novidade. Peraí, na minha agenda tem umas tags. Então, assim, a cliente marcou na minha agenda, não foi, não avisou, ela tem uma tag lá, não marcar mais. É isso. Então, assim, porque se você agendou e não pode, diga que não pode. Porque o profissional trabalha com agenda. Não é? É isso. Olha, Respeito. Eu sou uma pessoa chata com horário. Vide hoje. Tá entendendo? Eu sou uma pessoa chata com horário. Eu acho que o mínimo da vida é reciprocidade. Era pra né? chegar 10 minutos antes, ele chegou... Eu cheguei 1 hora. Entende? Então é isso. Então, por exemplo, eu uso umas tags lá. Se a cliente fez coisa A, coisa B, coisa C, a gente vai usando as tags específicas. Eu não vou dizer o nome delas, mas tem tags lá e tudo. Então, nessa cliente eu coloquei uma tag. Não agendar mais. E daí ela pode, por exemplo, fazer contato 10 anos depois. Eu posso esquecer, mas a tag está lá, então eu sei que rolou algum E o desfecho dessa cliente? Ela nunca mais voltou? Então, ela foi cortar com outro? Não, ela foi cortar... Ela achou a nuca dela? Ela foi cortar com o outro, a nuca não funcionou, a nuca não deu certo, e ela tentou agendar de novo. E a gente fez o cabelo dela depois, ela ficou feliz e também nunca mais. É isso. É isso. Me diz uma coisa, Cadu. Você pensa em fazer algum tipo de curso, mentoria para profissionais da área, vide a tua experiência? Eu já dei curso muitas vezes, tá? O curso é muito bacana, eu gosto demais. Hoje eu estou focando mais como uma área de distribuidor da minha marca ali e tudo. Talvez eu volte a pensar nessa questão do curso. Não é uma coisa que eu penso agora, tá? Já dei muito curso e foi muito bacana ter vivido experiência com curso. É muito legal, é muito bacana mesmo, mas agora eu estou focando um pouquinho mais na distribuição da minha marca, na divulgação dela. Eu acho que isso vai me consumir um pouco mais de tempo, porque tem muitas frentes para atuar para a divulgação de uma marca e para fazer essa coisa acontecer a despeito da qualidade do produto ali. Depende de muita energia, de muito foco, de muito investimento ali tudo. Sim. Então, talvez eu não tenha um tempo nesse momento para dar curso, mas uma mentoria VIP, alguma coisa assim, uma mentoria VIP, só fazer contato, tem um linkzinho lá na bio, você pode clicar lá, você vai falar com a Aline, e se for o caso, a gente consegue te atender lá e vai ser muito bacana a gente estar junto. E conforme for, quando você tiver um pouco mais de tempo, gravar conteúdo para botar um curso lá no Hotmart. Vai que... Você sabe que eu escrevi um e-book uns anos atrás e tudo, cara, e a gente vendeu isso bastante, mas depois eu dei ele, e assim, foram muitas saídas, sabe? E ali eu botei, foram 3 técnicas que eu usava muito no salão, mas o tema do e-book era assim... era despertando o modo criativo. Sim. E isso eu sempre disse em todos os cursos que cabeleireiro precisa de criatividade. E o que acontece muito é que você tem muitas formas de se fazer a mesma coisa. Então, por exemplo, o curso hoje é o quê? Eu sei porque já fiz muitos e dei muito. Você tem uma apostila sinalizando como eu fiz para entregar esse cabelo aqui. Aí tem a cabeça de uma boneca desenhada e o desenho. Aqui eu puxei em diagonal, aqui eu fiz assim, o vermelho é topo e tudo mais. Esse é o protocolo de todos os cursos, tá? Mas eu posso não fazer nada daquilo e entregar o mesmo resultado. Então, em todo o curso meu, eu disse assim, olha, eu estou dando isso aqui para vocês, mas não parem nisso aqui. Implementem isso aqui, peguem isso aqui e coloque a assinatura de vocês para que seja algo autoral de vocês, para que vocês não se imito o Cadu. Reproduzindo. Não, é seu, sabe? Cara, essa parte foi muito bacana, a gente teve muito feedback legal e eu fiquei muito feliz dessa época. Então, em algum momento a gente pode voltar com isso. Né? Agora, o que eu acho, se você é profissional da beleza que está nos assistindo, queria um cursinho ali no Hotmart... Vai que você comenta aqui embaixo, eu quero o curso. Vai que o Cadu arranja um momento aí na agenda dele para gravar o material. Legal. Deixa lá na plataforma, porque isso com certeza pode te ajudar. Afinal de contas, são 26 anos de experiência. 26 anos a seu serviço, a seu dispor. Lancei, vai que. Cadu, vamos agora... A gente deixou para o final, mas não menos importante, óbvio, com toda certeza, falar da linha de produtos Master Blend que o Cadu tá lançando.
Lançou recente, né, Cadu? Recente. E Isso. tá aqui, ó, pra gente ver. Cadu, qual que é o mais cheiroso, Cadu? Então, cheiro aí é uma coisa que é incrível, né? Porque eles têm cheiros distintos, tá? Mas todos são maravilhosos. Então, assim, cheiro também, como é algo subjetivo, é pessoal. Sim, verdade. Eu amo o passo 2 da escova orgânica Master O que é o Blend. passo 2 da Esse escova aqui. orgânica? Deixa eu cheirar. Assim, Deixa eu cheirar. Eu amo. Porque eu não entendo nada. Eu sou daquele que eu vou pelo cheiro. Depois que eu fui entender que esse negócio de tipo de cabelo certo. É isso. Meu Deus. Maravilhoso, né? Eu já ia usar aquelas gírias que eu uso. Muito bom. Mas é maravilhoso, Caraca, né? é muito bom mesmo. É muito. É sensacional. Amigo, conta pra gente como que nasceu essa linha de produtos. Você falou pra gente, lá no começo da conversa, que você se diferenciava dos outros profissionais porque você ia a cursos que esses outros profissionais não iam. Que eram cursos que eram mais restritos pra galera da Auxiliar, recepcionista. recepção, e você já estava Isso, lá, isso. aprendendo com grandes marcas. A gente Isso. pode dizer que lá já começou a nascer esse desejo no seu coração? Ou isso foi uma coisa que nasceu recentemente, bem depois? Conta pra gente um pouquinho. Não, isso é um desejo antigo, né? E na Nossa, verdade, muito cheiroso mesmo. maravilhoso, Tô com ele aqui no né? nariz. E um sonho realizado, né? Na verdade. A criação da Master Blend, ela surgiu da experiência de cadeira, né? A gente montou um portfólio ali para atender as necessidades da cliente na cadeira que faz procedimento químico, tá? Por exemplo, se você observar, o nosso shampoo, ele só tem o nome pós-química. Então, se Qual que é o shampoo? é o shampoo, condicionador e a máscara. Essa Ó, linha que a Home fica Care. esse perto de você, assim, ó, pra você ficar falando. Isso. E pra galera. Vou cheirar esse aqui também. Pra galera de Maravilhoso. casa Então, já. Aqui a gente tem uma linha pós-química. Essa linha, ela é para qualquer procedimento químico que você faça. Então, na verdade, você faz uma manutenção disso aqui, né? Quando você faz um procedimento químico, você tem que entender que toda química tem um dano que é inerente. Fez uma química, mesmo que seja um tonalizante, você tem um dano adicionado. Mas vamos falar da realidade, né? O que a gente tem de química hoje? Descoloração, mecha, tonalizante, progressiva, coloração. A gente tem um monte de coisa, tá? E o que as marcas, no geral, fazem? Elas fracionam esses direcionamentos. Por exemplo, se você for para a marca, eu não vou falar o nome, mas para a marca top lá e tudo mais. Ela vai ter aqui, por exemplo, a linha laranja, que é para cor. Ela tem a linha branca, que é para regeneração. Uma máscara da linha bege que vai fazer a função X e tudo. O que a gente fez? A gente pegou todas essas informações e colocou aqui. Ó. Tudo aqui. numa linha só. Tudo aqui. Porque para um cabelo processado quimicamente, o que a gente tem ali é dano de procedimento químico. Então a gente tem o quê? Um cabelo poroso, sensorialmente com um toque mais grosso. A gente tem ali um cabelo ressecado, a gente tem um cabelo que está desbotando, a gente tem um cabelo ali que está estático demais, ou ele pode estar emborrachado, por exemplo, emborrachado. Essa máscara, 15 minutos de pausa, ela estabiliza o pH do cabelo e ele já não emborracha mais. Então, um exemplo, a gente tem só nessa linha aqui o que você gastaria na marca A, você gastaria uns 5 kits diferentes para atender todas as demandas que você tem por ter um cabelo processado quimicamente. Então, aqui, Numa linha só. numa linha só. Vou fazer uma pergunta. Pode ser a pergunta de quem tá em casa. Pessoas que não entendem muito porque não são desse ramo. O que seria um cabelo emborrachado? O cabelo emborrachado é aquele cabelo que no processo químico sensibilizou demais, tá? O emborrachamento do cabelo, ele nunca acontece de uma maneira imediata. É um processo de química acumulada e principalmente de químicas com efeito acumulativo. Por exemplo, peróxido de hidrogênio, você vai pegar progressiva com carbocisteína, com formaldeído, você vai pegar alisamento com tiglicolato, você vai pegar aí química no modo geral, tá? O acúmulo dessa química vai fazer com que essa fibra fique instável. Ela vai perdendo densidade, ela vai afinando e o último estágio dela, antes de interromper, é o emborrachamento, tá? Então, o estágio de emborrachar da fibra é o estágio assim, CTI. Você está com o seu cabelo ali a ponto de... Quando a pessoa fala assim, deu corte químico no cabelo,
ele passou pela fase do emborrachamento, ela não estabilizou esse cabelo, não tratou de maneira adequada ali e esse cabelo veio a corte químico. O último estágio. O último estágio. Aí o que acontece? Quando a gente tem esse cenário na cadeira, o que a gente faz? Indica para essa cliente um cronograma de tratamento. Esse cronograma vai trabalhar força e resistência, que é o que ela precisa nesse momento para estabilizar esse cabelo ali, tá? Força e resistência. E a gente vai indicar uma linha de manutenção adequada que vai potencializar o efeito daquilo que ela faz no salão. Bom, isso dá resultado? Sempre dá. Qual o desafio ali? Investimento e tempo. Porque um cronograma de tratamento são 4 aplicações a serem feitas uma por semana. Então, por exemplo, ela foi buscar um serviço de mecha, ela já teve a negativa que deu errado e que ela não vai poder fazer a mecha no dia. Daí foi sugerido para ela que para resolver o problema dela, ela tem que fazer um cronograma e comprar uma linha de manutenção. Só que o cronograma dura 1 mês para fazer, Sim. uma por semana. E mais o investimento da linha de manutenção que vai ajudando ela em casa quando ela for lavar cabelo. E mais, ela não pode, nesse período de tratamento, progressiva, botox, cauterização, ela não vai poder piscina por conta do sulfato de cobre, e que é um problema para o cabelo. Ou seja, se ela faz qualquer uma situação dessa, ela volta para o final da fila, o investimento vai sendo jogado no lixo ali e tudo. Então, é essa dinâmica. Quando a gente tem cenário de emborrachamento, é indicar um tratamento específico, que sempre dá certo, mas você tem o tempo e o investimento a mais ali para fazer. Ainda bem que eu perguntei, hein? Você deve estar em casa aí me agradecendo. Seguinte, você já falou que a sua linha ela é um resultado de cadeira, de coisas que você percebeu. Mas como que foi desenvolver uma linha? Porque eu imagino que não seja das coisas mais fáceis chegar no denominador comum de um produto que leve o teu nome com a qualidade do seu trabalho. Isso. Então, a gente tem no mercado hoje, Ayrton, assim, umas 5 empresas que fazem esse tipo de serviço, tá? 5 tops. Você tem dezenas, centenas até. Mas você tem 5 tops ali que fazem esse trabalho com excelência. Tá? Essas empresas, no portfólio, elas já têm shampoo, já tem condicionador e tem máscara. Quando você entra em contato com uma empresa dessa, ela te manda o que ela tem no portfólio. Por exemplo, olha, eu quero uma escova assim, ela vai te mandar essa escova aqui para você e você vai testar. Aí você começa o processo de assinatura. Você começa a sinalizar o que você quer e o que você não quer. Um exemplo, por exemplo, na Master Blend aqui, é o nosso alisamento. Aqui, essa aqui. É o nosso alisamento. Esse produto não é o mesmo desse? Não é. Esse produto aqui é o que é feito no salão e venda exclusiva para cabeleireiro. Sim. Esse é o de acesso a todos. Tá? Sim. Por exemplo, então tem esse diferencial. Tem essa diferença. Você que quiser comprar, você compra esse daqui que você usa na sua casa. Exatamente. E esse daqui é destinado... Deixa eu pegar aqui na mão para mostrar ali para a galera da câmera. Esse maior, ele é específico e destinado para cabeleireiros utilizarem em seu salão. Exato. Conclui seu raciocínio que depois eu vou perguntar como é que as pessoas chegam a esse produto. Tá. E aí, o que acontece? Você entra em contato com essa empresa. Evidentemente, algumas empresas elas têm uma dinâmica de resposta muito mais assertiva, né? Elas são rápidas ali e tudo, aquela coisa toda. O que a gente teve de feedback do contato das 5 que são tops no Brasil foram apenas de 3. 2 demoraram muito a responder e a gente já deu start nas 3. Pegamos as amostras. Da primeira amostra que eu senti, eu já Enquanto isso eu tô cheirando. Ele tá contando e eu tô cheirando, que é muito bom. Da primeira amostra que a gente pediu às empresas, uma das 3 que a gente aceitou ali, uma a gente já descartou e ficamos com 2 ali. Depois, por um outro motivo, a gente eliminou e ficamos com uma. Sim. Nessa uma, a gente começou a direcionar o que a gente queria. Então a gente virou para a empresa e falou, olha, o que você me entregou nesse produto aqui para alisamento, eu gostei do alisamento, achei, mas o cabelo ficou enrijecido, pesado. Eu quero um cabelo mais leve e brilhoso. Eu quero que você agora entregue um pouco mais do efeito A, do efeito B, do efeito C. Aí você foi personalizando. Isso. Aí um exemplo, olha, eu trabalho com praticamente 100% das minhas clientes fazem mecha e são loiras aqui. Então eu preciso de algo que atenda essa cliente. Então assim, eu quero que esse cabelo não oxide a cor, não deixe esse cabelo amarelo e que dê para fazer no procedimento padrão. Por quê? Nessa mecânica aqui, eu consigo entregar o liso que a cliente quiser. Ela pode dizer para mim assim, Cadu, eu quero só um controle de volume, um efeito liso natural. Eu consigo adaptar o modo de fazer para entregar esse resultado. Com Cadu, esse produto. Isso. Eu quero liso chapado, eu quero aquele liso real ali sem trabalho nenhum. A gente consegue adaptar a dinâmica e entregar esse resultado ali para ela, mesmo ela tendo o cabelo loiro, muito loiro. Então, quando a gente vai alinhando isso, a empresa vai mandando amostra. Aí chega uma amostra, chega outra. Chegaram
muitas amostras para a gente alinhar tudo. Até que eu falei, agora é É isso. essa. É isso aqui. E a gente trabalhou em cima disso. Quando você dá esse start, aí começa seu processo com Anvisa, liberação, documentação. Tudo isso é lento e burocrático. Quando você vai fazer uma primeira tiragem de um produto autoral de marca sua ali, é uma tiragem ali mínima ali de 1.000 produtos. Então, assim, é bastante coisa para investir. Então, além dessa envergadura de gasto, investimento, tem a paciência. Você tem que ter, porque é tudo muito lento. Mas, seguindo o padrão certinho, sem quebrar nenhum protocolo, tudo foi feito como manda a lei, né? O produto tem registro na Anvisa, responsável químico, e está aqui, meu nome aqui atrás, meu PJ está tudo aqui atrás, e aqui está. Uau. Quando você olha para sua linha hoje, e aí você lembra daquele menino, ó, eu tô botando de frente para você, e você olha, lembra daquele menino que começou aos 13 anos, servindo um cafezinho na copa, e hoje você está no seu podcast, lançando a sua linha de produtos, o que vem na sua mente e no seu coração? Então, a gente fica muito emotivo, né? Eu sou uma pessoa assim, emotiva, né? Você imagina, pai de bailarina é emotivo, né? A gente chora com facilidade, mas eu já chorei muito quando nasceu isso, quando foi dado o start lá atrás e tudo. A gente sabe do esforço que é, do investimento que é. Sobretudo, a gente sabe a qualidade que tem, porque para você entrar no mercado como esse, você precisa ser muito bom. O teu produto tem que ser muito bom, sabe? E é exatamente o que esse produto é ali. Então, eu já me emocionei bastante com o nascimento desse produto aqui. Hoje eu consigo olhar para ele e entender que foi um propósito, sabe, divino, um propósito de Deus na minha vida, que é a realização desse sonho ali. Não foi fácil chegar até aqui e ter uma marca própria com registro no NPI. Isso tudo, para quem já fez esse protocolo, essa dinâmica, sabe que tudo isso é gasto, investimento e é cansativo. E eu diria para mim hoje, parabéns. Valeu a pena. Isso aí. E vai valer a pena. Muito bom. É isso aí. Cadu, agora eu queria que você me falasse o seguinte. Essa linha grande aqui, que a gente já falou, ela é utilizada para profissionais de beleza, de salão. Salão. Como que esse profissional que está vendo a gente aqui, que quer conhecer, que quer testar, como que ele acha esse produto? Então, esse produto você acha de duas formas, tá? Você pode entrar no nosso Instagram, tem um link lá na nossa bio, você vai clicar nesse link e vai ser direcionado para o nosso WhatsApp. Lá a Aline vai te atender e você vai solicitar a amostra e ela vai enviar para você. Então tem uma amostrinha antes da pessoa comprar. Se desejar. Sensacional. Se desejar, tem. E ela vai enviar para você. Se for próximo, é sem custo, dependendo da distância, tem o custo do frete ali. Sim. Tudo, mas te envia ali, você faz o teste e a gente tem certeza que você vai gostar muito caso você faça esse pedido lá. A outra opção é pelo site www.maismenina.com. É uma página e você pode clicar lá também na foto da Master Blend e solicitar sua amostra por lá também. Eu acho mais dinâmico você fazer pelo Instagram, tá? Mas se você quiser fazer pelo site, maismenina.com, você faz lá. O link do Mais Menina também tá na bio? Não, você vai ter que clicar lá. Você vai ter que botar no Google, né? Perfeito. Isso. Mesma coisa com esses aqui. Mesma coisa. Aqui a gente já não tem amostras, né? Aqui já é uma linha de home care e aí você já compra direto. A gente não consegue enviar amostra desse produto aqui. Perfeito. Agora me fala desses dois aqui que a gente ainda não citou. Então, pega aí na sua mão. Nosso tempo tá corrido, gente. É muito produto, é muita qualidade, é muito assunto. Não, aqui é o seguinte, tá? O Off Blend é um óleo extremamente leve, tá? Vamos supor que você tem um cabelo ali de uma textura média, grossa, um pouco mais poroso, um pouco mais ressecado, com apenas 2 pumps você consegue devolver emoliência esse cabelo na hora. Então, assim, esse óleo aqui é premium, ele é sensacional. Tem uma dica nossa aqui que é imbatível, tá? Você pode adicionar o nosso BB Cream 10x1 na palma da mão, você faz uns 2 pumps na palma da mão, 2 pumps do óleo, faz o mix e aplica no cabelo. Faz isso e me conta como é que esse cabelo ficou. E outra, se você tem hábito de alguma fonte de calor, chapinha, secador, babyliss, faz esse procedimento com o mix dos dois e faz a sua escova e depois você me conta. É sensacional. E por falar em cheiro também, esse aqui é maravilhoso, amigo. Pode abrir. Deixa eu ver. E pode tirar o lacre e borrifar na sua mão. Eu não entendo nada, gente. Eu tô falando. Eu sou jornalista, eu entendo de audiovisual. De cabelo eu não entendo nada, mas de cheiro a gente entende. Com um narigão desse, né? Tem que sacudir, como é que é? Pode.
Como é um produto novo, deve demorar ali um pouquinho a vir, mas vai vir. Ó, zerado. Zerado. Caraca. Bom, né? Ele é meio cítrico ali, meio Nossa, o cheiro é muito docinho, bom gostoso, né? Isso, Sim. isso. Cadu, parabéns. Parabéns pela sua linha de produtos. Parabéns pela sua coragem. Porque você, 26 anos atrás, teve coragem. Parabéns porque para trilhar esse caminho e chegar onde você chegou, aonde você está, você precisou abrir mão de muita coisa. Então, a nossa conversa está chegando ao fim. Que você receba a recompensa por tudo isso que você está plantando. Porque quem sabe o que planta não tem medo da colheita. É isso. Então, que você tenha muito sucesso. Gente, até a sacola é personalizada aqui, ó. A lateral é linda, né? Vocês estão achando que vai sair na sacolinha do Mundial? Não vai, não. Muito bom. Vai na sacola personalizada. Muito bom, parabéns. Obrigado por essa conversa. Prazer foi Você meu. que está assistindo a gente, que assistiu a gente até agora, no próximo episódio é o Cadu que vai estar nessa cadeira conversando com um profissional de alguma área que sirva como dica, como serviço para você que está empreendendo, que gosta desse tema de cabelo, desse universo de cabeleireiro. Então, curte esse vídeo, compartilha, se inscreva nesse canal. Gente, não custa nada ajudar um amigo empreendedor. Se inscreva nesse canal, mande pro seu cabeleireiro, fala, se você não trabalhar com esse produto a partir de agora, eu vou lá para Bangu ser atendido pelo Cadu. Eu tenho certeza que você vai gostar muito. Queria que você, Cadu, olhasse agora ali para sua câmera e que você deixasse pra gente uma mensagem. Na verdade, duas mensagens. A primeira é para uma mulher que chegou até aqui, o final desse podcast, mas está na dúvida se deve sentar ou não lá na cadeira do Cadu. O que você diria para ela? Bom, nada diferente do que já foi dito aqui, né? Então, se de certa forma você acompanhou, você já pegou muita dica e muito do que a gente trata de como a gente age com o cliente que nos procuram lá. A gente tem um respeito muito grande pela história que você tem, respeito muito grande pelo seu cabelo. A gente tem esse olhar bem humano e talvez essa seja a nossa grande diferença ali, tá? Você que está em dúvida de sentar na minha cadeira, seja bem-vinda. Será um prazer te receber lá, de verdade. Agora uma mensagem de gratidão para as muitas mulheres que já foram ao seu salão, fizeram parte da sua história e que construíram para que você fosse esse profissional hoje. Então, de fato, agradeço todas as clientes, né, que de certa forma ajudaram a que eu me tornasse quem eu me tornei, né, de muitas histórias de cadeira ali. Muitas dessas clientes se tornaram amigas, que eu já fui à festa de filha, que a gente se tornou amigo de verdade. Na verdade, 26 anos fazendo a mesma coisa, certamente você encontra muitos amigos no caminho, pessoas que se tornam amigos, né? Então, minha gratidão total a todas vocês que sentam na minha cadeira, que me dão a oportunidade de crescer todos os dias. Como eu disse antes, me tornei o que me tornei porque me relacionei com vocês ali enquanto profissional e vocês enquanto cliente. E, em especial, a duas pessoas que eu não poderia terminar sem citar mais uma vez. Uma é minha esposa, que me ajuda muito, dali é meu braço direito, esquerdo, e a minha vida inteira em devoção a ela, e juntamente com a minha filha também. Amo vocês. Maravilha. E agora, para terminar, eu queria que você pedisse para que as pessoas te seguissem no Instagram, acompanhassem o seu trabalho, acompanhassem esse novo canal, que é o Beauty Haircast by Caduledo. Peça para as pessoas te acompanharem. Então, eu sempre digo assim, né? O público da internet, ele é consumidor, mas aí está tudo bem, né? Eu tenho muito feedback de pessoas que pegaram dicas minhas, referências de cabelos meus, e que às vezes não curte nada, assim, só tá lá e acompanha. Tá tudo bem, faz parte de tudo, mas faz isso. Clica nesse botão aí, segue a gente lá. A gente vai estar com muita coisa nova, muita novidade aí. E, de certa forma, se até aqui eu abençoei você com alguma informação, saiba que isso vai se intensificar muito mais e você pode ser alvo e alcançado por muito mais informações que eu vou deixar aqui. Então, não te custa nada, segue a gente, vai ser muito legal. Obrigado, Cadu, pelo seu tempo, pelo seu investimento em nos trazer conhecimento. Obrigado você que está na sua casa, no seu celular ou na sua televisão, nos assistindo ao longo desses 70 minutos.
Saiba que no próximo episódio, como eu disse, o Cadu vai estar aqui entrevistando um profissional que certamente vai ser de grande valia para o seu conhecimento. Muito obrigado, curtam esse vídeo, comentem e compartilhem. E até a próxima!